como melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em tua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Glória a Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Chegamos então ao momento da palavra de Deus. Mas antes de entrar aqui na palavra, eu quero dizer para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira ou segunda vez, eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, apresentar a igreja para você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui a palavra do Senhor. Semana passada nós começamos aqui um tema, nós ministramos aqui a mensagem com o tema experimentando o profundo e infalível amor de Deus. Sei que o título ficou grande, mas foi necessário. Nós falamos sobre o zelo de Paulo nesta área, conforme está escrito em Efésios 3, de 14 a 19, quando ele escreve aos irmãos e declara: vocês precisam estar enraizados e alicerçados em amor para conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, amor que nos aproxima do Pai, amor que nos faz mais do que vencedores, amor como evidência máxima de que alguém é um discípulo de Jesus. João 13:34, tem um texto tão poderoso que diz, eu quero fazer questão de repetir,
Jesus falando, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós usamos aqui esse texto que está no Evangelho de João, e neste tema, como nós poderíamos também usar as cartas de João, né? Porém, nós já falamos bastante, né, sobre as cartas de João aqui, lembrando que João é chamado na Bíblia de o discípulo amado de Jesus, embora foi ele mesmo que se autodenominou, mas o fato é que as palavras do apóstolo João testificam esta virtude, e além de nos exortar nesta área tão importante, né, o que João fala em 1 João 4, né, acabei citando aqui, 1 João 4, acho que 8, quem não ama não conhece a Deus. Isso é muito forte. Aquele que realmente conhece a Deus, um Deus que é amor, automaticamente vai carregar esse DNA, vai fluir em amor pelo seu próximo. Você, à medida que você é mergulhado nesse amor, você não vai conseguir ser diferente, porque o amor está em você. Hoje nós vamos entrar num aspecto importante do amor. Nós vamos falar sobre perdão. O tema da mensagem de hoje é amando e perdoando como Jesus. Amém? É um tema assim importante da palavra de Deus. E falando em amor e perdão, eu quero contar uma história para descontrair, né? Que o tema aqui é tenso, né? Mas vamos descontrair um pouco. O pastor Eibe conta uma história maravilhosa que aconteceu em Santarém. Na época, né, a igreja cantava aquela música: o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso. E o pastor Geraldo, ele viu a seguinte cena durante a apresentação desse louvor, né? Enquanto a igreja estava cantando esta música, tinha uma mãe lá com o filho, e o menino estava aprontando demais. E ao mesmo tempo que ela cantava, né, ela conseguia disciplinar o menino através dos cascudos, assim, né? Então ela fazia o seguinte: o amor de Jesus, e dava um cascudo no menino. É maravilhoso. Só para descontrair essa história, muito legal, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13, eu vou ler na versão de Almeida. Diz assim a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa gravar esta palavra em nosso interior. Pai, nós queremos aprender contigo. Nós queremos aprender com Jesus, que é manso, que é humilde de coração. Nós queremos aprender com esse amor que se doa, que ama e que perdoa. E nós te pedimos hoje, muda o nosso interior, nos dá o teu coração. Nós queremos ser como tu. Que esta palavra encontre corações disponíveis, que possamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós, que o seu amor venha crescer em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma palavra realmente forte. Veja que em João 13, Jesus fala: amem assim como eu amei vocês. Agora o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, ele está dizendo: perdoem como o Senhor perdoou vocês. Então não tem outro caminho, queridos. Amém? Eu quero ler com vocês esse mesmo texto de Colossenses 3:13, na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim o texto: sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoe tão rápida e completamente quanto o Senhor
os perdoou. Amém? Queridos, a verdade é que muitas vezes nós temos dificuldade de manifestar o amor de Deus. Nós temos dificuldade de perdoar em amor. Nós entregamos nossa vida para Jesus, nós já temos esse amor dentro de nós. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Mas mesmo sabendo disto, muitas vezes nós não sabemos como tomar posse desse amor. Nós não sabemos como expressar esse amor. E um dos principais aspectos da maturidade do amor é justamente a prática do perdão, conforme o texto que nós lemos aqui. Então, se nós quisermos manifestar o amor de Deus, preciso aprender a pedir perdão, eu preciso aprender a liberar perdão. Toda vez que você falhar com alguém, ou mesmo se você não falhou, mas alguém está triste com você, vai lá, se humilha, pede perdão, se coloca à disposição. Se você fizer isso, queridos, liberar perdão, pedir perdão, você está no caminho para manifestar o amor de Deus que está dentro de você. Isso é tremendo. O texto diz claramente: decida perder, fique com o segundo lugar. É difícil porque nós sempre queremos estar por cima, nós sempre queremos ganhar a discussão. Tem uma frase do pastor Melvin Uber, que ele diz assim: o verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdoada por Deus e vive perdoando o seu próximo. Amém? Muitas vezes nós aconselhamos os casais e geralmente o maior problema no casamento é o contrário do amor. E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo. O amor ágape sempre abre mão, decide perder, sempre dá. Amém? Nós falamos sobre isso aqui domingo passado. Se a gente for, inclusive, transcrever aquele texto de João 3,16, nós podemos dizer assim: Deus agapeou, né, que significa exatamente o amor ágape. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o contrário do amor ágape é o egoísmo. O grande problema dos casamentos: a pessoa não quer dar o braço a torcer, admitir que esteja errada. O problema está sempre no outro, a síndrome de Adão. Foi a esposa que o Senhor me deu. Queridos, não tente mudar o seu cônjuge. Aliás, não tente mudar ninguém. Isso é obra totalmente do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu estou aprendendo isso, quero aprender sempre mais. Eu sou o primeiro a receber essa palavra. Que possamos todos nós receber essa instrução do Espírito Santo em nome de Jesus. Tem uma frase de uma pessoa, de um homem de Deus chamado Cecil Osborne, que diz assim: não posso mudar ninguém por ação direta, só posso mudar a mim mesmo. Quando você muda, aí sim, quando você muda, os outros tendem a mudar. Mas como mudar a si mesmo? Uma das principais formas, sem querer ser redundante, uma das formas principais é nós nos humilharmos e pedirmos perdão. Mesmo que você não esteja enxergando onde você errou, mas o outro acha que sim, ou você errou mesmo, crucifique o ego, se humilhe logo e vai pedindo perdão de coração, e libere perdão também em nome de Jesus. Amém? Lembrando da palavra de Deus, a gente lembra da história de Estevão, Estevão não tinha errado em nada. Ele estava pregando o Evangelho, ele pregava sobre Jesus, pregava que o Senhor não habitava em templos, e isso mexeu com a religiosidade dos judeus, que avançaram sobre Estevão e começaram a apedrejá-lo e o mataram a pedradas. E a Bíblia diz que antes de morrer, Estevão viu os céus abertos, o rosto dele brilhava, e as pessoas ficaram impressionadas. Queridos, nós sabemos que Jesus, ele está sentado à direita do Pai, ele está assentado à direita do Pai. Mas olha o que Estevão disse:
no momento em que ele estava sendo apedrejado ali, né, que ele estava ali entregando ali a sua vida, ele disse: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Uma pergunta para nós: será que Jesus vai ficar de pé para nos receber, queridos? As pessoas jogando pedras, e Estevão estava vendo Jesus, e cheio de Jesus, ele gritou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Em outras palavras, perdoe-os, Senhor. A oração de Estevão foi respondida de muitas formas. Muitos fariseus entregaram a vida a Jesus, um deles foi Saulo. Nós começamos a mensagem de hoje falando sobre o apóstolo Paulo, né? A obra na vida de Paulo, talvez por causa da oração de Estevão, Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. E a obra na vida de Paulo, esse galardão está na conta de Estevão, por causa daquela oração de amor e de perdão. Amém? Continuando aqui, Jesus conta uma história muito interessante. Havia um servo que devia para o seu rei 10.000 talentos. Um talento equivalia a 20 anos de salário de uma pessoa na época, ou seja, era milhões ou até bilhões de reais. E aquele servo devia 10.000 talentos, ou seja, 200.000 anos de trabalho. E as leis eram muito severas, e o rei mandou chamar o servo e falou o seguinte para os guardas: olhe, ele não vai me pagar, vende ele como escravo, vende a esposa, vende os filhos, tudo que ele tem me pertence. Aquele servo se prostrou: rei, me perdoe, me dê uma chance que eu ainda vou te pagar. Ele não tinha condição nenhuma de fazer isso, mas ele se humilhou. O rei sabia, né, que aquele homem nunca ia poder pagá-lo, mas diante daquela atitude, o rei falou assim: eu vou ter compaixão, você não precisa me pagar, você está perdoado, não vou mais te vender como escravo, você está livre. O servo sai da presença do rei e encontra um conservo, um amigo dele, que devia para ele 100 denários, seriam equivalentes a 2.800 reais, e ele exigiu o pagamento. Ele falou: me pague ou eu vou te colocar na cadeia. E aquele homem ajoelhou e disse: me perdoe, me dê o tempo que eu vou lhe pagar, eu prometo. Mas não teve conversa, ele mandou prender o seu devedor e a família dele. Quando os amigos ficaram sabendo desse papelão, né, o cara foi perdoado de uma dívida tão alta e não perdoou uma dívida tão pequena, e ainda maltratou o seu amigo ali, o seu conservo. Então, contaram para o rei. Veja o que o rei disse. Mateus 18, a partir do 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Isso aqui são palavras de Jesus. Essa história que Jesus contou é bem fácil de entender. Nós somos como aquele servo. Nós tínhamos uma dívida impagável, um pecado, uma mentirinha é suficiente para nos afastar de Deus. Deus é santo, nenhum pecadinho que seja pode entrar no céu. E por causa dos nossos pecados, nós contraímos uma dívida impagável. A verdade é que eu e você merecíamos o sofrimento eterno,
Aí Deus nos perdoa enviando seu Filho para sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. Jesus pagou o preço e ressuscitou. E Ele disse: quem receber pela fé está liberado, está quitado. Não precisa pagar, até porque você não vai conseguir pagar essa dívida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você está liberado, você está perdoado. Agora somos perdoados. Nós fomos perdoados de uma dívida tão alta, uma dívida praticamente impagável, aliás, impagável, né? Não praticamente. Será que nós vamos cair nesse erro tão grotesco de não perdoar alguém? Será que nós vamos querer exigir também até o último centavo? Talvez alguém que fez algum mal para você, e você fala: mas você não sabe pelo que eu passei, você não sabe o que eu sofri. Olha, o que aquela pessoa fez contra você nunca chegará a 1% daquilo que os seus pecados e os meus fizeram contra a santidade de Deus. O servo que não perdoou foi lançado aos torturadores. E Jesus diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Se você não perdoar de coração, o meu Pai vai fazer com você o que aquele rei fez com aquele servo mau. Queridos, não que Deus queira fazer isto, mas são frutos que nós colhemos. Quando você não perdoa, você dá lugar aos torturadores, e isso afeta a sua vida como um todo. Não perdoar alguém é tomar um copo de veneno e esperar que o outro se dê mal. Quando eu não perdoo, a pessoa mais prejudicada sou eu mesmo. Eu não sei você, mas eu não quero cair na mão de torturadores. Quando você perdoa de coração, você libera a mão de Deus para fazer justiça para você e te abençoar com dobro de bênçãos, com dupla honra, em nome de Jesus. Mas para Ele fazer isto, você precisa aprender a prática do perdão. Você precisa entregar o problema nas mãos de Deus. Você foi traído, traída, e o diabo quer te culpar. Entregue para Jesus. Quando você perdoa, você fecha a brecha para os torturadores, e a bênção virá sobre você em dobro, em nome de Jesus. Mas o que é o perdão? O que é o perdão? Antes de falar o que é, vamos falar sobre o que não é. Importante que você anote o que não é perdão. Perdão não é uma abertura condicional. Se ele mudar, eu perdoo. Isso não é perdão. Você está colocando condições para perdoar. Perdão não tem si. Número 2, perdoar não é desculpar o erro, né? Fala assim: você vai me desculpando, viu? Né? Como diz o meu filho quando era pequeno, desculpinha, né? Então, perdoar não é desculpar, tem que se humilhar e pedir perdão. Número 3, perdoar é só com Deus. Tem gente que fala assim, né? Não pede perdão para mim, pede perdão para Deus. Isso não é totalmente bíblico. Tem que pedir perdão para Deus? Sim, mas a Bíblia ordena perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Próximo, perdão não é ignorar um incidente. Deixa para lá, né? Nós precisamos encarar a situação, não fugir, então encarar e perdoar. Até porque a pessoa diz esquece da boca para fora, então é preciso sanar, é preciso resolver. E próximo, perdão não é emoção. De repente nós falamos assim: eu até quero perdoar, mas eu não sinto de perdoar. Perdão não tem nada a ver com o sentimento. Perdão não é emoção. Não precisa sentir para perdoar.
Mas o que é perdão então? Perdão é ação. Eu não tenho vontade, mas eu perdoo a si mesmo. É uma escolha. Se você nasceu de novo, Jesus mora em você e você tem esta autoridade de escolher uma decisão, de jogar fora a sua lista de ressentimentos. Uma vez, há muito tempo atrás, a gente estava em Barueri ainda, um casal de discípulos chegou no discipulado, literalmente, com uma folha desse tamanho, de críticas, para a igreja, da liderança, com pessoas que as teriam ofendido. Queridos, perdão é liberar o ofensor de pagar. Perdão é tomar posse dos recursos infinitos que você já possui em Cristo Jesus. O amor que Ele já colocou dentro de você quando você entregou sua vida a Jesus. Amém? Um parênteses aqui. É importante, preciso, necessário entregar a vida para Jesus, para você conseguir perdoar. Quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele coloca esse amor ágape em você, e isso é o que te dá força, autoridade, capacidade de perdoar. Amém? Na história que Jesus contou, tudo indica que o erro principal do servo mau não foi necessariamente não perdoar o seu conservo. Não foi esse o erro dele. O erro dele foi o orgulho. Quando o rei disse, você está liberado, tudo indica que ele foi orgulhoso demais para receber. Talvez ele tenha dito assim, o rei vai ver, eu ainda vou pagar essa dívida, eu ainda vou fazer tudo certo, eu não preciso desse perdão. Muitas vezes nós temos esse problema, queremos provar que nós não somos tão errados assim. Então, aquele cara acabou de ser perdoado, ele era para fazer uma festa, mas ele saiu de lá carregado, pesado ainda. Queridos, todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus. Se não fosse por Jesus, quando nós temos revelação de que fomos perdoados, não há ninguém que consegue te machucar, porque você sabe quem é você em Jesus, sua identidade. Se alguém pisa em você, fala mal de você, você diz, obrigado, eu já sei quem sou. Amém? Lembra da mensagem anterior? Então nós somos perdoados, livres, herdeiros, reinamos com Jesus. Ninguém dá conta de nos machucar mais. Você se torna blindado não pelos seus méritos, mas pela obra que Ele fez na cruz do Calvário por você. Estou partindo aqui para o encerramento. Quero contar uma história. A história de uma mulher de Deus chamada Corrie ten Boom. Morava na Holanda, junto com a sua família durante a Segunda Guerra. Quando Hitler invadiu a Holanda, começou a mandar os judeus para os campos de concentração. O pai dela fez um quarto secreto no porão, onde escondiam os judeus. Eles tinham um sistema que podiam sair pelo telhado e de forma secreta. Esses judeus eram salvos e enviados para algum país onde o nazismo ainda não estava. Mas um dia os nazistas descobriram, e mesmo aquela família, aquele homem não sendo judeu, mandaram toda a família para os campos de concentração. E da família toda, só uma das filhas sobreviveu, e o nome dela é justamente a Corrie ten Boom. Ela viu a irmã morrer na frente dela, maltratada e abusada pelos soldados nazistas. Ela escolheu perdoar. Deus a usou de forma fenomenal no mundo. Ela foi um verdadeiro fenômeno de amor e perdão. E logo após a Segunda Guerra, ela foi pregar na Alemanha. Os alemães talvez se sentindo culpados, e ela declara, Deus perdoa vocês, eu já perdoei também. Quando você entrega a vida a Jesus, seus pecados são perdoados. E ela estava pregando, queridos, na Alemanha, quando ela
viu um dos guardas que um dia a maltrataram e maltrataram a sua irmã. Ela reconheceu aquele guarda. Eu quero ler agora aquilo que são as palavras da própria Corrie, né, sobre esse evento. Ela diz assim: foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. No instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido os judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista da Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora ele estava diante de mim, mão estendida. Que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que os nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. O meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra? Ele dizia: fui guarda lá, mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein. Com a mão estendida outra vez. Você me perdoa? Fiquei ali paralisada, eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé, com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o coração dominado pela frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso posso fazer. Dá-me um sentimento depois. Então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. Enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou do meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Testemunho publicado originalmente na revista Guideposts, 1972. A história de
Corre Tem Boom foi relatada no famoso livro Refúgio Secreto. Livro e filme, né? Refúgio Secreto, de John Elizabeth Sherrill. A realidade, queridos, é que todos nós já tivemos pessoas que nos machucaram muito. E o perdão, ele pode ter diferentes níveis. É como uma cebola, você já perdoou, mas lá no fundo, talvez não tenha perdoado profundamente. Eu preciso tirar mais uma camada. Tudo começa com uma decisão da sua parte. Senhor, eu decido perdoar. Me ajuda com o seu poder. Eu decido pedir perdão. Mateus 6,12, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, pela sua família nesta área, que você possa, nesse momento, aí na sua casa, ter uma ação prática, talvez ficar de pé ou fechar os olhos, passe um sinal aí para o Senhor, e você estará liberando o poder de Deus, de impedir que a mágoa se alastre, né, que você possa fechar as portas para o inimigo, né, e receba a honra do Senhor, em nome de Jesus. Talvez você já foi traído, traída, difamado, difamada, abandonado, abandonada, abusado ou abusada. Libere estas pessoas em nome de Jesus. E quem sabe você foi a pessoa que feriu, que traiu, que difamou, desonrou alguém. Você sabe que tem que procurar aquela pessoa e pedir perdão. Peça perdão a Deus. Você está num momento oportuno para isso agora, tendo ouvido aqui essa mensagem. Você diz: eu já perdoei, já pedi perdão, mas talvez você precisa mergulhar mais profundamente, ir para uma próxima camada mais profunda de perdão. Mas antes de orar aqui com vocês, eu quero dizer para você que assistiu essa palavra hoje, essa mensagem, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Para nós conseguirmos perdoar, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. Até aqueles que já receberam, muitas vezes encontram dificuldade, mas o primeiro passo é receber Jesus como Senhor, como seu Salvador. O amor dele vai estar habitando dentro de você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, envie uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato e te ajudar nesta decisão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus. Senhor, eu te peço hoje, toca nos corações. Libera hoje o bálsamo de cura em nome de Jesus. Que todo ressentimento, que toda mágoa seja lançada na cruz de Jesus. Que nós possamos tomar posse dos recursos que o Senhor já implantou dentro do coração de cada um de nós. O amor e o perdão, assim como nós queremos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa. Nós somos tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos expressar esse amor e nós decidimos perdoar, nós decidimos pedir perdão. Cura, Senhor, os relacionamentos, cura as nossas vidas, nos dá o teu coração hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu pertenço a ti.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é